Saúde Tradicional, novo episódio especial para informar você ouvinte. Hoje o tema é de grande importância, eu tenho certeza que é um dos top temas que você ouvinte está mais preocupado para saber, porque tem a ver com saúde masculina. E homem que é homem gosta de ser ainda mais homem. E o tema que será comentado, que é testosterona, tem tudo a ver com isso. Para um tema de tamanha importância, claro que eu não posso estar sozinho aqui. Tenho demais companheiros que farão uma sinergia para que este episódio seja o mais completo possível sobre isso. Começando com aquele que você ouvinte já conhece muito bem, que já é de casa, temos aqui Luiz Felipe, dando o oi para o ouvinte. Meu ouvinte, tava aqui comendo uma carne, até cuspi a carne da boca. Acho que pode cortar isso. Vou Olô, uma Thaís, eu vou falar outra coisa. E aí, ouvinte, boa tarde pra vocês. Como que vocês estão? É melhor. tá certo. E também estamos com aquela turminha bacana de um episódio passado que fizemos, que teve ótimas repercussões e por isso estão aqui novamente, que é Blue Mage e Tropical Wizard. Começando com os cumprimentos, senhor Tropical Wizard. Tropical, tá aí, Não, pera aí que o microfone deu uma bugada. Pode cortar também esse comecinho, mas... tá bem. Olá, pessoal. Estou aqui na área também, junto com o Blue Mage. E é um grande prazer poder participar aqui com vocês novamente. E eu espero que seja tão bom quanto o episódio passado. E Olá, agora pessoal. Blue Mage. Fala isso, né? Olá, pessoal. Aqui discutir sobre testosterona aqui de todos os anos. Aqui, falar de comportamento aqui, falar até de linha verde também. Testosterona. Comentando com você, ouvinte, sobre finalmente este tema aqui, que será, iniciaremos comentando sobre as funções dele no organismo. Porque quando você fala sobre testosterona, automaticamente pensam, testosterona é hormônio de homem. Testosterona faz a pessoa ser muito agressiva, ter ereção, ter mais libido, etc. Mas não fica restrita apenas nisso. Por exemplo, uma das funções é que os seus ossos ficam mais resistentes, você tem melhor cognição, produção de hemácias, saúde do coração, porque uma curiosidade aqui muito bacana é que o órgão do corpo que mais tem receptores para testosterona, que mais usa testosterona, é o coração. Então, a testosterona, primeiramente, poderia ser considerada um hormônio cardíaco. E depois, as demais funções que ela atualmente é tida como. Eu já citei aqui. Apenas uma curiosidade mesmo. Continuando a lista aqui, ela é boa para imunidade, ganho de massa muscular, isso aqui é um dos mais comentados, um dos mais óbvios também. Função sexual, que eu já comentei aqui também. Aumento da força, tem a ver com o ganho de massa. Menos envelhecimento, você que tem testosterona alta, demorará um pouco mais para aparentar ser uma pessoa velha. Isso é importante para você que não quer ser um velho caduco quando chegar lá nos seus 70, 80 anos. Especialmente na questão da cognição também. Sim, Porque ela é ótima para o cérebro. Então o idoso que ele tem mais testosterona, ele mantém melhor a sua cognição. Isso é bem interessante. Se a gente pensar a longo prazo da nossa vida, o que a gente quer estar na velhice. Perfeito. Os demais temas aqui, aí depois eu passo a bola para vocês comentarem, que é que a testosterona também diminui o tecido adiposo. Você aí, amigo gordo, que está com muito tecido adiposo, se você aumentar a sua testosterona naturalmente, você pode ter mais facilidade em emagrecer. Mas, se você repor de forma artificial, por meio de esteroides anabolizantes, essa testosterona no seu corpo, que já está muito disfuncional, vai aromatizar, será convertido em outros compostos. Porque hormônios como um todo é um tema muito complicado de você falar, porque é uma gigantesca cascata em que a todo momento um hormônio se converte em outro, volta a ser outro, passa para outro. É uma coisa difícil. Então, alguém suplementar testosterona não garante que ela terá mais testosterona, depende do organismo. Isso também dá para puxar alguns temas sobre futuramente. Mas a testosterona também é boa para a sua fertilidade, síntese de colágeno e os aqui que são de questões mais psicológicas, que é da maior confiança, motivação e melhor humor.
Vocês aqui, colegas, têm mais alguns benefícios da testosterona para comentar? Peraí, só um instantinho aqui. Alguém já pensou? Você vai falar alguma coisa, Blue? Peraí, que eu só vou resolver um negócio aqui, calma aí. Já volto. Enquanto ele tá olhando aí o negócio, eu acho que os efeitos de bem-estar e energia são os mais relevantes. O homem com baixa testosterona, ele parece um homem castrado. Na verdade, é literalmente isso, né? Mas ele não vai ter essa disposição. E muito disso também porque se você tem baixa testosterona, quer dizer que vários hábitos seus podem estar desregulados. Então, também é um indicativo geral de boa saúde. Eu acho isso bem Cara, interessante. tá abordando um lado interessante aí, que tipo, a gente tem até estudos assim, se você for ver comparando, por exemplo, gente que trabalha de colarinho branco, né, trabalha de colarinho azul, tem trabalho manual, costuma ter a testosterona maior do que quem trabalha em emprego colarinho branco, mesmo que a alimentação geralmente do cara de colarinho azul seja pior, né? Seja pior, Melhor ou sei pior? lá, o cara come muito pão, entendeu? Porrada de arroz, que a gente vê muito por aí nas pedreiras. Na época mesmo que eu trabalhava em sítio, tirando batata doce, pô, era pão e refrigerante, pô. Testosterona lá em cima. Que é muito relacionado ao comportamento também, não é só alimentação. É algo ativo, né? Tomando muito sol, em contato com luz, tem Sim. muito trabalho físico. Tem uma, acho que é uma pesquisa, não lembro agora, é um artigo, que relacionava a testosterona com a vontade, é que tu passa num carro. Tipo, a pessoa com testosterona mais alta, ela sentia prazer em fazer atividades que demandavam esforço. O esforço não era algo ruim para ela. Ela gostava de Uhum. se esforçar, ela gostava de ir atrás. Não importava se ela fracassasse ou não, ela só gostava de se esforçar, de ir atrás das coisas, de fazer esforço. É aquela pessoa que gosta de lutar mesmo, de entrar na batalha, de fazer exercício, de pegar um trabalho e ficar horas nele até ser um melhor em alguma coisa. Faz parte da É, testosterona você ter essa vontade de ir lá e fazer a coisa. E é quase que um hormônio intrínseco ao homem, né? A mulher acaba tendo um Sim. pouquinho de testosterona, mas o homem tem muito Cara, mais. não, cara, vocês podem conferir, cara. Vocês podem conferir essas mulheres assim, que é tipo, tem empresa grande, que é advogada, essas profissões muito masculinas, cara. Vocês percebem que elas têm testosterona alta, pô. É um negócio Ela assim, fica tipo, masculinizada. é óbvio, é um Fica negócio muito que fica óbvio, masculinizada. cara. Tipo, só que ainda causa prejuízo à mulher, cara, ter testosterona alta, né, cara? Não é tipo que nem homem. Nossa, Mas né? Ela nunca vai ser um homem. também permite elas a ter esse esforço que o homem faz mais naturalmente, né? Tomar esse Uhum. papel ativo. eu acho que o homem com alta testosterona, ele vê desafios como uma aventura, enquanto o cara com baixa testosterona é aquele famoso, velho, só quero ficar no quarto, nos computer, meu. Cara, é Nem aquele. computador, eu quero não querer se arriscar mesmo. Eu tenho um amigo que a família dele é muito rica e ele mudou pra Irlanda pra virar motoboy. E ele ainda fala que trabalho na internet é coisa de sojado. E ele tá certo no final. Tá No certo. final ele tá certo. O negócio é ser motoboy na Irlanda, muito mais divertido, uma vida cheia de aventuras. Algo mais que eu tenho para comentar sobre testosterona é que ele, como eu comentei, ele vem de uma cascata de hormônios e ele vem predominantemente do colesterol. Quem tem colesterol baixo terá testosterona baixa. Um leva ao outro. Então, ouvinte, aquele seu tio que foi lá no médico com colesterol que o médico considera alto e acabou passando uma estatina para ele tomar, agora esse coitado tem pouca testosterona e irá sentir esses efeitos negativos no corpo dele. Então, caso você quer aumentar a sua testosterona, você precisa também aumentar o seu colesterol. E eu não quero dizer que para aumentar o colesterol você vai se encher de gorduras, mesmo as que sejam boas, porque elas não causam tanto aumento de colesterol como fala. Não é como se você fosse tomar ovos crus e o seu colesterol fosse lá nas alturas. Não, o seu organismo compreende quando é necessário ter mais colesterol ou menos. E um dos gatilhos é que o corpo está precisando de testosterona. Quando você tem bons hábitos, boa alimentação, boa suplementação que impulsiona o seu corpo, que dá esse aviso de que, é bom fazer mais testosterona, porque estamos usando bastante. Aí sim o seu colesterol pode aumentar para produzir mais testosterona. Isso é um gatilho fisiológico muito importante de você compreender também. Tá, deixa eu Passo ver. para demais temas ou por enquanto vocês têm mais alguns comentários? É que é muita coisa aqui, então tem que ser
nesse tipo aqui. Comenta um pouco, abre espaço para vocês comentarem, expõe mais alguns conteúdos e assim vai indo. Cara, Se não for já assim, que, não, melhor não falar. assim, já que a gente já falou um pouco dessa questão de como o comportamento influencia, acho que eu vou falar um pouco mais disso também. Pode falar. Tipo assim, cara, esse negócio assim, testosterona é um negócio tão interessante também. Né, a gente falou, né? O cara tomando sol ali, ele tendo um estilo de vida ativo, às vezes ele tem mais testosterona do que um cara que só fica em casa, assim, fica muito seguro, né? Fica muito seguro, muito tranquilo. Mas até em questão de estudos mesmo, cara, tem outras coisas que afetam, né? Por exemplo, a testosterona alta, que às vezes o pessoal associa, tipo, com comportamento violento, né? Na verdade, cara, quem é criminoso mesmo, né? Você vai olhar ali a data ali, ver o perfil hormonal dos caras, eles têm o quê? Tem 3 coisas altas. Na verdade, não é só a testosterona. Tem alguns que tem a testosterona alta, né? Mas tem o que mais alto? Tem o estrogênio alto também e o cortisol alto. Tudo isso influencia no comportamento do cara, para ele deixar com o comportamento mais estressado. O cara só com a testosterona alta, o cortisol e o estrogênio baixo, ele é muito mais equilibrado do que um cara que tem o estrogênio, o cortisol e a testosterona baixa, entendeu? Tipo, essa associação que o pessoal faz com testosterona, cara, é um negócio assim, é pra tentar capar o cara mesmo. Porque, na verdade, se a testosterona alta vai ajudar ele a ser mais calmo, entendeu? Você tem que ver o que é o arquétipo do homem, né? O homem não é aquele cara que é briguento ou coisa do tipo. E isso não tem relação com testosterona. Na verdade, provavelmente isso acontece porque o cara tem muita testosterona, mas também vai ter muita aromatase e o cortisol nas alturas, como é comum da maior parte das pessoas hoje em dia. Sim. E o estrogênio é um hormônio estressor também, né? Então, é um combo perfeito ele ter alto estrogênio para ele se tornar um irritadinho e coisa do tipo, que não reflete o que de fato é um homem com alta testosterona. Isso daí é operação psicológica para você achar que ser homem é algo ruim. Sim, É cara, eu algo falo assim, interessante falar, porque eles falam muito que o DHT causa queda de cabelo, só que não é só o DHT, o DHT em contato com outras coisas, como por exemplo o estrogênio, cortisol, outras coisas, por exemplo. cara, Não sei e todas assim, aqui, mas só o DHT não vai fazer o cabelo cair. É que nem cara, falar, assim você também. tem câncer de cérebro, então você vai ter que cortar o seu cérebro fora. Não, não é uma solução adequada. Só, você não, você pode desenvolver câncer de cérebro se você tiver um cérebro, realmente. Mas não é só teu cérebro que vai fazer desenvolver esse problema. Vai ser outros problemas. É a mesma coisa com o Cara, DHT. Você não precisa de cortar seu DHT para resolver a calvície. Vai ser outras sabe coisas. o que me lembrou de mencionar, cara? Me lembrou de... Tanto de explicar o DHT pra galera, muita gente nem sabe, né, o que é que eles fazem, né? Porque tem médico que diz que é, tipo, inútil, né? Quando vai te ver de algum tratamento pra cabelo aí, né? Que, tipo... Mas é um negócio, cara, ele é pelo menos 3 vezes mais potente que a testosterona, né? E é um negócio que ele não sofre aromatase, né? Um dos problemas da testosterona é que ela pode sofrer aromatase e virar estrogênio, né? Até porque o corpo... Estrogênio é um negócio caro, né? De certa forma, caro pro corpo de manter. Por isso que eu acho importante até manter um ritmo de caloria alto, para poder manter a testosterona boa. Apesar, né, de ter coisas sobre jejum ali que a gente vai falar mais tarde. Mas, tipo, finasterida, cara. Finasterida, que o pessoal toma tanto para cabelo, né? Tem a outra também, né? Eu tô esquecendo o nome agora. Mas tudo isso bloqueia DHT, deixa o cara mais feminino. E eu posso até deixar o link aqui depois, cara. Mas tem tipo, se você for olhar esse site de transição de gênero, tá lá, cara. É dose de 2, 3 gramas de finasterida pro cara que tá querendo virar mulher, tá ligado? Então, É um negócio assim, cara. E os caras oferecem assim, cara, como se fosse solução pra tudo, sabe? Não, o teu cabelo vai parar de cair. Virar moço, o cabelo para de cair mesmo, né, cara? Mulher é difícil do cabelo cair. principalmente pro hormônio. Basicamente o hormônio feminino, pô. Vai cortar DHT. E do hormônio masculino. O DHT é protetivo contra o hormônio feminino. A Tem isso. progesterona é também, só que enquanto a mulher tem progesterona para proteger do estrogênio, o homem tem testosterona. Mas vai tirar a testosterona, se não colocar a progesterona junto, vai foder demais. Cara, mas se a gente for puxar aqui mesmo, cara, testosterona é protetivo pra muita coisa, né, cara? Até pro cérebro mesmo. É um negócio, assim, é um Sim, hormônio muito impressionante, cara. Tipo, como é que um negócio só é tão bom, cara? Só que o pessoal toma muito dose exógena, né? E até esses estudos falando mal de DHT, né, cara? Geralmente é algum DHT exógeno, né, cara? E vocês sabem que o equilíbrio hormonal do corpo ele é muito fino, né, cara? É um negócio muito frágil, o equilíbrio hormonal. Qualquer coisa que você taca de fora, assim, já é um equilíbrio grande que tem que fazer. Aí você vai injetar um DHT exógeno aí do pessoal, então vai injetar algo de fora. É difícil. Tem mais temas aí, pessoal? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Eu vou comentar agora sobre alguns sinais, ou melhor, sim,
Sinais que o ouvinte pode ter de que ele está com testosterona baixa, porque estes hábitos fazem com que ela fique baixa. E eu tenho certeza que o ouvinte tem pelo menos um ou outro mau hábito que possa estar contribuindo para esta queda de sua testosterona. Porque um dos tópicos principais que fazem a pessoa ter menos testosterona é ela estar em sobrepeso, porque ela irá aromatizar muito mais os seus hormônios. O tecido adiposo faz muito isso, porque o organismo compreende que não é momento de ter bastante testosterona, mas sim que é uma época de acumular energia, alimentos. Então, não é necessário fazer testosterona, mas sim tecido adiposo. Então, mudam muitas vias metabólicas e a pessoa fica com baixa testosterona quando está acima do peso. O próximo é que é bem óbvio, provavelmente você ouvinte já sabe, mas é quando você está sedentário. É necessário exercícios físicos, idealmente intensos e diários, para que você tenha uma boa testosterona, um bom perfil hormonal como um todo, porque os hormônios eles são muito moldáveis com hábitos. Claro que a alimentação e que a suplementação ajuda muito, mas hábitos e até mesmo a questão mental, psicológica, muda muito os hormônios que você terá no seu organismo, porque eles são prioridade para várias questões diferentes. Para cada necessidade do seu organismo é necessário um hormônio. Então eles se adequam a isso constantemente, a todo minuto. Outro é a baixa exposição ao sol. Você, para ter boa testosterona, precisa tomar sol. Não apenas pela vitamina que ele te dá, mas sim porque tem muitos efeitos que ainda não se sabe de como o sol realmente nos ajuda a nossa saúde. Ainda é uma questão não muito estudada porque ninguém ganha muita coisa mandando os outros tomarem sol. É algo grátis. Então, não acaba sendo viável economicamente fazerem muitos estudos, muitas pesquisas, etc. Mas fica aqui uma recomendação para você ouvinte. Tome sol, lá no meio-dia mais ou menos, com a maioria de pele exposta, tenha nenhum obstáculo entre você e o sol, porque isso pode ser um filtro negativo, pode tirar os raios UVB, que são os que realmente te dão vitamina, te dão vitalidade. Mas enfim, sobre sol tem bastante recomendação lá no meu canal. Então depois vocês podem pesquisar a hashtag sol lá e saberão como tomar aquele belo banhão de sol, que é uma atividade que atualmente para mim é sagrada. Todo meio-dia estou lá eu tomando meu delicioso banho de sol. O próximo aqui é, por exemplo, você ouvinte que usa cuecas. Ora, mas como assim que eu não vou usar cuecas? Opa, aí depois você conta o seu relato. É necessário esses casos práticos. Pois bem, você ouvinte, para ocasiões em que você sai para a rua, ocasiões sociais, talvez você precise. Mas quando você está em casa, ainda mais quando você está dormindo, você não precisa disso. As suas bolinhas, o seu amiguinho, precisa respirar pelo menos enquanto você dorme. A cueca abafa os seus bagos, o que fará com que os seus testículos não tenham mais tanta capacidade de produzir testosterona, porque eles estão muito mais ocupados, muito mais atarefados em equilibrar essa questão da temperatura corporal. É por isso que eles são para fora e não para dentro. Eles precisam de uma temperatura mais amena para poder cumprirem as suas funções. Uma dessas funções é produzir mais testosterona. Então, ouvinte, pelo menos nos dias que forem mais de calor, enquanto você estiver pela sua casa, principalmente quando você estiver dormindo, não use cuecas. Agora, o Posso falar um exemplo pouco do... do Cueca Pill? Pode falar, não queria passar a bola. Essa é boa, viu? Tá. Fique gravado isso. Eu vou lembrar de fazer um corte disso depois, pois essa é a cueca Pill. É o seguinte, ouvinte. Cueca tem vários problemas. Vamos começar por um deles, que é a região genital, é uma das quais você vai ter maior absorção do que você colocar nela. Então, muitas cuecas hoje em dia são feitas de tecidos meio flexíveis, assim, elásticos e tal. E isso é um sinal que é um tecido sintético ou com algum plástico. Então, essa absorção do plástico vai ser muito pior. Se poliéster já é algo ruim, imagina esse poliéster aí perto do seu amigão e ainda por cima com você possivelmente suando e fazendo com que os componentes tóxicos sejam mais facilmente absorvidos. Esse é o problema, um dos problemas.
A segunda questão é que seu saco tem literalmente uma coisa que é feita para deixar ele mais perto ou mais longe do seu corpo, e é um controle de temperatura. Se você usa cueca, isso daí vai ser prejudicado. Na verdade, não vai acontecer, vai estar sempre colado em você e vai estar provavelmente superaquecido. Outro aspecto interessante que eu ouvi falar recentemente é que a cueca ela pode deixar seu pênis atrofiado, porque naturalmente seu pênis tem que estar para baixo e não para um lado ou outro. Além disso, isso vai deixá-lo com uma curvatura aí, possivelmente. Então, tem vários motivos para você evitar usar cueca, mas claramente em ocasiões sociais pode ser uma boa necessidade. Nesse caso, use uma de algodão um pouco mais larga. Além de que usar uma cueca muito apertada pode causar problemas como varicoceles, né, que é varizes nos badalos aí, que é a maior causa de infertilidade masculina que existe. Então tome cuidado. 15% dos homens têm varicoceles e cueca pode estar relacionado com isso. Cara, assim, só finalizando o ponto, né, cara? Que é necessário. Vocês sabem aquelas estátuas gregas, né, cara? Elas não são sempre desenhadas ali com um negocinho bem pequeno, né, cara? Mas é porque é o quê, cara? É, o sinal, é um sinal de excelência, né, cara? O cara tem controle sobre o negócio. Você aí, membro, você tem que criar coragem de nunca usar cueca, né? Sob nenhuma circunstância ali, só, sei lá, tem que estar todo mundo de. Vai tomar banho, tá ligado? Vai ter que usar alguma coisa, né, cara? Mas, tipo, não usa, cara. Não, tenta fazer o possível pra não usar de jeito nenhum. Nenhuma situação. Porque o cara vai criar, o cara cria controle. Nem que ele não queira, entendeu? Você fica um tempo até fazer retenção ajuda. O cara cria controle, cara. Aí é um negócio que te abre o mundo, cara. Você fica até com um humor melhor, cara. Com um negócio solto lá, né, cara? Não fica ali apertando. O humor melhor, eu juro pra vocês. Pode testar, cara. Circulação sanguínea de lá é muito importante. Bem comentado. Agora o ouvinte sabe que não pode mais usar cuecas. Agora ele Proibido irá essa coisa. substituir por calcinhas. Fica aí a recomendação, selo saúde tradicional de qualidade. Mas bem, passando para um outro tema aqui, que já foi comentado aqui sinais de que você está com baixa testosterona, que são os hábitos de que você não terá uma boa quantidade. Mas agora são, afinal, o que uma baixa testosterona pode causar de negativo para a sua saúde, ouvinte? Pois bem, quem tem testosterona baixa está muito mais predisposto a ter obesidade, diabetes tipo 2, síndrome metabólica. Isso aqui é uma combinação de diabetes, pressão alta e uma outra que eu me esqueci depois. Eu acho que é perfil lipídico alterado. Enfim, você fica doente como um todo. Isso aqui é a causa das maiores doenças que você pode ter. E o último são os problemas cardíacos, porque, como eu havia comentado, a testosterona age principalmente no coração. É importante para o seu coração bater, para o seu coração aumentar de tamanho caso você faça muitos exercícios físicos, senão ele não consegue bombear tanto sangue com tanta velocidade para tantos lugares. Então, você tendo pouca testosterona, seu coração fica um pouco mais frágil e você fica mais predisposto a, por exemplo, ter um infarto. E eu sei que você não quer isso. Um outro tema aqui importante para você saber é que desde a década de 80, lá dos anos 1980, a testosterona masculina tem caído 1% ao ano. E chuto eu que atualmente talvez tenha chegado uns 2, 3, 4%, porque se você, digamos assim, você pega uma cidade aleatória e você mede a testosterona de todos os homens. O normal, ou melhor, o comum, será que eles tenham testosterona baixa. Talvez não baixa, tipo 100, 200, mas uma lá nos 400, 500, 600. Até funciona para a pessoa estar viva, mas para ter saúde realmente está longe do ideal. O normal hoje, em nossa sociedade, é que os homens tenham menos testosterona, o que fazem com que tenham raciocínio mais lento, com que sejam menos fortes, menos confiantes até nessas questões psicológicas. E agora eu abro um espaço aqui de momento crítica à modernidade, em que iremos comentar sobre realmente o que está diminuindo a testosterona nos homens. São os plásticos, é a alimentação, é água de torneira, sei lá. Coleguinhas aqui, o que vocês têm a comentar sobre este tópico
que com certeza rende muito pano para manga. Cara, sobre esse tópico aqui, cara, tem muito assim, porque tudo hoje, cara, parece atacar a testosterona de uma forma ou de outra. Tipo, tem os plásticos, né? Ele ataca a testosterona, mas tipo, outras toxinas também que tem, tipo, até na tinta, a tinta da sua casa aí, cara, tinta da sua casa, esse cheirinho novo que ela fica por uns meses ainda, né, cara, um cheirinho de tinta. Isso aí é químico que tu tá respirando. Provavelmente tá baixando testosterona também, dependendo do que for. Mas é uma coisa assim que eu acho que vale até a pena comentar agora, cara, até da questão de morfismo mesmo, né? Tipo, tem tanto plástico ali na criança aqui. Um exemplo bem clássico, bem fácil de ter, é o da mamadeira, né? As crianças tomam aquele leite de mamadeira, né? Aí pega logo aquele leite de fórmula, né, cara? Fórmula cheia de aditivo químico ali. Aí bota na mamadeira e esquenta a mamadeira no micro-ondas, né? Que aí o micro-ondas já Olha essa estraga mais o praticidade, né? alimento. Ainda bem que Isso, nós estamos na modernidade, né? Tudo muito prático. A mulher não precisa nem pois de é. produzir o leite dela. Já tem o leite lá de fórmula, tem o micro-ondas para esquentar, tem a mamadeira. Tudo muito prático. Só não funciona, né? Sem comentar ainda dos efeitos possíveis efeitos da radiação do micro-ondas, né, cara? Mas só do plástico mesmo que derrete ali dentro, ali, cara, a criança bebe plástico, pô. Plástico, e é um negócio assim, qualquer plástico desse, se você botar no micro-ondas, cara, vai derramar aqueles BPA, vai derramar um monte de químico, e todos Sim. eles, cara, por acaso, eles atacam a testosterona, né, cara? Microplástico, a baixa testosterona, é tóxico para a próstata, causa inflamação nos testículos, diminuição da fertilidade. E, tipo, quase tudo Isso, que a gente consome acaba tendo plástico, né? Porque você vai comprar uma carne, por exemplo, um ovo, ele tá envolto de uma embalagem de plástico. Então, é um negócio que não tem muito o que fazer, é complicado, mas se você comer um alimento bom, você vai desintoxicar melhor. Ao tomar e, sol, você desintoxica, ao dormir bem. Então, é um controle de esse, danos. Não tem muito eu o que fazer, fico, mas tem muita coisa que dá pra evitar. Só porque você tá eu na merda, você não vai fico comer bosta. Eu fico revoltado com esse negócio assim, cara, porque quem sofre mais, cara, são as crianças. Tipo assim, Você? a gente Ô, compra. pessoal, Oi. nesse negócio de microplástico, tem estudo que mostra que eu vi até no canal do Vigor Hiperbóreo que diminui a distância anogenital da criança. Esse plástico, até do sistema de encanamento mesmo, do Teflon e coisa do tipo, que é um dos fatores que você analisa o dimorfismo sexual. Então é bem maluquice mesmo. Mas já já eu vou completar sobre o assunto, só vou Os terminar de sapos fazer gays, café cara. aqui. O famoso caso do sapo gay, mas então. Continuando aqui, quem sofre mais, cara, é as crianças, porque essas coisinhas de plástico, fácil, coisa em pó, leite, geralmente é pra criança, né? Quem é mais oferecido esse tipo de coisa. E isso atrapalha muito, tipo, atrapalha o desenvolvimento tanto do pênis masculino, né? Mas o que pode ser pior ainda, cara, é para as meninas, cara, porque a menstruação vem muito cedo. Tipo, eu conheço menina aqui, cara, 10 anos, 10, 9 anos tá menstruando, cara. Menos Isso, ainda. até menos, né? Mas isso tanto dá um Ideal desenvolvimento seria muito cedo, 16, né? Que, ó, muito cedo. qual é o efeito, cara? Vou falar assim, o que é que a gente vê na realidade? Né? Ser bem honesto aqui, cara, você até corta se precisar. A gente tá andando na rua, cara, você vê um grupo de adolescente, uns grupos, sei lá, de 14 anos. 14 anos. Né? Cara, as meninas já tudo enorme, né? Todas as características secundárias lá estouradas, né? Inclusive, essas meninas se desenvolvem muito cedo. A gente sabe, é um fato médico conhecido de que elas têm tendência a ter vários problemas a mais do que uma que menstruou tarde. Mas outra coisa, o comportamento sexual delas começa muito cedo. Por causa dos hormônios, cara. Por causa, como tem esse desenvolvimento anterior, a vida é como se a vida biológica dela fosse acelerada, quisesse fazer mais as coisas. Isso Sim. muda, isso afeta a vida toda da menina, cara. É totalmente, Tá na hora disso ainda. até Tá pros na hora pais, ainda. cara. E até pros pais Pai é acha que é difícil. uma criança ainda. Pô, os meninos de 14 anos, cara, e os moleques, cara, os moleques tudo feio, cara. Ou é magrelo demais, é muito gordo, cara. Com o rosto, cara, o rosto é praticamente de uma criança, você vai ver até uns pode até ter um pedaço de barba, cara, mas você olha assim pra fisionomia do rosto, cara, a fisionomia de uma mulher, cara. Aham. Por Quando eu isso fui que na capital, eu vi isso. Não tem isso aqui no interior. Na capital, é, você tinha até dificuldade de identificar, principalmente no shopping center. Tudo a mesma coisa. cara, Um homem e mulher parece que não desenvolveu hormônio direito. é por isso que tem essa piada, não tem essa piada, os caras de 14 anos, pô, tem que competir com os caras de 22, mano. Que as meninas tudo com cara de velha já, né? Desenvolvido, né? Pra dizer o mínimo. Aí vai lá e compete com os caras de 22, pô, porque os moleques de 14 é tudo horrível, cara. Tudo horrível é uma Não, mas desgraça de é ver. muita geração. É tipo assim, magrela, você não tem que aparecer de homem, cara. Você vai ver aquelas fotos de avô, cara. Você já pegaram aquelas fotos de avô quando tinha uns 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, ou até na adolescente, tudo com cara de homem já, pô. Sim. Essa questão de morfina afeta a sociedade inteira, pô.
as meninas ali, elas têm sexo muito mais cedo, né? Aí tem uma. Aí é até difícil até pros pais segurarem, né, cara? E eu fico até com pena, cara, porque muitas vezes é algo que você poderia ter controlado com a alimentação. Né? E eu vou Com a falar algo mais alimentação. barbaridade que você falou ainda, porque o seu a gente foi contra a pedofilia, apesar de falar isso que ela começa cedo. Só que eu vou falar um negócio aqui que não tem o que fazer, tipo, que se o homem tem menos texto, ele tem mais chance de ser viado, tem mais chance de. Você sabe, né? Isso aí não tem o que fazer. Ele vai falar, isso aí cura gay. Não, mas realmente tem muitos casos que o homem aumentou a testosterona, ele passou a ter um comportamento diferente. Ele passa a ter um comportamento mais ativo. Se ele tá meio indeciso politicamente, ele passa a botar na direita. Se ele é meio homossexual, então, Pior que é complicado. verdade, a gente não fala muito disso, mas é verdade, tipo, é bem observável, pra dizer o mínimo. Né? Ok, dimorfismo sexual, cara, alguém tem mais alguma coisa pra comentar sobre? Ah, outra coisa interessante também. Aquele plástico, aquele tea bag lá, aqueles negócios que a gente compra. A gente não, porque a gente não compra isso, né? Aquele chazinho, sabe? Que tem aquele. Não sei como é que Sim, fala. Aquela sacolinha cheia de plástico. Se for comprar chá, compra a planta mesmo. Faz o chá igual a gente. Esquenta a água e depois joga o chá lá. Joga a erva lá. Muito simples. Qualquer retardado consegue fazer. Não usa aquela sacolinha, não, porque aquela ali é fodida. minha vozinha nunca errou, cara. Foda, né? Tem tanto químico que a gente entra em contato, da pasta de dente, o flúor, né? Tem aqueles desodorante, tem o triclosan, tem um monte de coisa. Shampoo também tem o deles lá, o lauril sulfato, um monte de coisa. Nem sei, nem tô lembrado agora o nome dos químicos de cada um. Cara, Mas plástico, cada em coisa assim plástico tem um tem químico. muito BPA, né? Aquele bisfenol, né? É o plástico que em si já é o problema, né? Tô falando de outras embalagens também. O shampoo que Uhum. tem uma bíblia de coisa, um monte de coisa nos ingredientes de shampoo e muitas delas fazem mal. Cara, Aí se, tem tu, muita se, muita se o gente cara sentar aí começou pra a tomar pesquisar um por banho. um, Muita gente começou a lavar só com água mesmo. Nos primeiros dias o cabelo fica feio, depois melhora. Ou então com pouca coisa, né? Uma água com um pouquinho de vinagre de maçã. O cabelo começa a crescer. Um monte de coisa assim que voltar ao natural sim. acaba sendo mais eficaz do que aquele tanto de produto esquisito. Você, por exemplo, até questão de pele, né? Você para de usar um monte de produto de pele, a pele fica melhor. Cara, nossa, cara, isso é até outro ponto interessante. Não é sobre, não é de falar muito agora, porque não é muito sobre testosterona, né, cara? Mas a mulherada usa ali coisa tem mulher que usa 10, 15 produtos, cara. E o estrago vai acumulando, né, cara? Com vários produtos de uma vez. É. Batom faz Sacanagem, viu, mal, cara? maquiagem faz mal. Tá. Alguém quer falar, sei lá, pode falar também dos alimentos, né, cara, que atrapalham a testosterona. Dá pra falar de cerveja aí, dá pra falar de soja, dá pra falar de carne processada, sementes, o que vocês acham aí? Cara, tem muitos problemas envolvendo isso, né, velho? É incrível o quanto parece que a modernidade te proíbe ter alta testosterona. E uma coisa que eu quero mencionar aqui, que vocês podem discutir depois a respeito de sono, eu já vou ficar mais ativo aqui na cal, porque eu tava fazendo um café. Mas o que acontece? Mas eu tava ouvindo tudo que vocês estavam falando. O que acontece? As academias hoje em dia, beleza. A academia é uma das melhores coisas que você pode fazer para aumentar seus níveis de testosterona, principalmente exercícios com força intensa, como baixas faixas de repetições. Contudo, hoje você vai na academia, além de tudo ser feito com plástico, além de ter flúor na água, você ainda provavelmente, se você vai de noite, cara, muitas academias hoje em dia, principalmente em grandes centros urbanos, estão tendo luz azul. Qual que é a lógica de noite colocar luz azul para pessoas praticando esporte? Essas pessoas precisam mais do que nunca de um descanso adequado e você está enfiando luz azul para elas de noite? Isso é nonsense. E sono é onde sua testosterona é produzida, né, cara? Tanto que o pico de testosterona é quando você acorda, e se você tá acordando sem ereção, você provavelmente já tem a testosterona baixa. A luz azul, o problema da luz azul é que a luz azul não existe de noite naturalmente. O que existe de noite naturalmente é a luz vermelha do fogo. Então, é uma coisa completamente disruptiva com que a gente sempre foi acostumado, e por essa questão surgem mais problemas de sono aí. Então, o sono também é muito difícil hoje em dia, um sono adequado. Provavelmente a maioria das pessoas não dormem bem. Isso é bem preocupante. E o que é mais curioso é que na adolescência, que é onde você tem que ter mais testosterona, você tem que ter esse pico para você se desenvolver, os caras ficam virando à noite jogando CS. E aí, fazendo isso, eles estão literalmente destruindo o potencial deles. É incrível. Então, cara, é interessante. Cara, essa ponta da luz, eu por acaso ontem, né, eu tava conversando, né, cara, com o pessoal sobre essa questão de sono, né? E é uma coisa que eu vejo que quase todo mundo peca, cara, é o ponto da luz, que é o mais importante, cara. Tem toda essa rotina, né, do que comer antes, né? Tem todo o ritual, tudo. Mas o mais importante, cara, é o controle da luz. Eu já tô esperando meu óculos
Vai os bloqueadores de luz azul chegar, né, cara? Pra mim começar a usar, cara. 5 horas da tarde, 6 horas, já coloco o óculos, cara, pra bloquear a luz azul total. Pode parecer esquisito aquele óculos laranja, né, cara? Mas tem que fazer moda, cara. A gente tem que impor as coisas socialmente. Eu falo pra vocês, controlem a luz, cara. O mais importante do sono de vocês é bloquear a luz azul. O resto ajuda, cara, mas o feijão com arroz, né? Feijão é até estranho pra mim falar isso, né? Feijão é ruim. Então, mas o básico o pessoal não faz, cara, que é o controle da luz. Só isso já muda muito o som do cara. Algo mais que eu tenho para comentar sobre tanto. Eu vou sair um pouco aqui porque meu galo tá cantando muito, peraí. Sobre alimentos que têm função de diminuir a testosterona do ouvinte médio, tenho listados aqui alguns, e o primeiro aqui, ele é óbvio, muito comum nesse nosso meio, muito famoso, e até já foi comentado aqui, que é a soja, porque ela tem fitoestrogênios, e eles simulam em seu organismo que são hormônios femininos. É como se você, ouvinte, estivesse suplementando exteriormente estes hormônios femininos, o que, obviamente, irá em uma balança, mais ou menos, fazer com que a sua testosterona caia ao mesmo tempo em que estes estrogênios aumentam em você. Então, evite soja. O que é meio difícil falar porque a soja está presente em muitos alimentos, seja porque ela está na forma de farinha ou porque ela está na forma de lectina de soja, que é, salvo engano, um espessante que usam para que tenha uma melhor consistência. Tem bastante também em whey protein, para você ouvinte que é marombeiro e acha que é indispensável a sua queridinha proteína em pó, saiba que nisso aí tem lectina de soja. Eles colocam isso para que o seu pozinho fique melhor solúvel na água. Só que terá semelhantes efeitos caso você estivesse consumindo, por exemplo, um leite de soja. Claro que não na mesma proporção, mas com o tempo irá poder diminuir a sua testosterona. O próximo aqui, que é meio que bem parente da soja, é a linhaça. Ela tem estes mesmos fitoestrogênios da soja, o que também causará esses malefícios que eu já comentei sobre a soja. Grãos, em geral, podem ter essa ação, porque estes eles são como se fossem as defesas naturais desta planta. É meio que digamos assim, uma sacanagem destes alimentos, destes vegetais, eles terem esses hormônios femininos. Porque, ó, um exemplo aqui, digamos que um predador herbívoro vai lá e come essa planta. Agora, esse coitado terá menos testosterona. Agora, talvez ele não irá se reproduzir tanto e talvez também não terá mais força para ficar vagando por aí comendo demais plantas. Então é meio que uma sacada genial dessa planta ter atuado diminuindo a testosterona deste animal, para que agora este animal não coma mais essa planta. Enfim, apenas uma suposição minha. Na minha cabeça parece uma história genial, mas enfim, é uma teoria aqui. Creio eu que não tenho como comprovar realmente. O próximo é o álcool. E é erroneamente considerado correto como que não. Homem que é homem bebe. Homem que é homem tem que todo final de semana estar lá com os amigos no bar tomando cervejas, tomando brejas, tomando loiras geladas. Homem que é homem tem que de vez em quando tomar whisky, tomar vinho, tomar, enfim, eu não conheço muitos nomes de variações de álcool aqui, porque eu realmente não tomo. Mas o álcool, ele tem muito ação de comprometer vários hormônios, porque ele muda toda a sua fisiologia. O álcool, ele atua principalmente no cérebro, é o que dá aquele efeito de embriaguez, mas ele também atua muito no fígado, e não atua de uma forma muito boa, porque o álcool, como sendo toxina, ele vai no fígado para ser metabolizado e depois ser eliminado. É por isso que uma doença muito comum para gente que é adicto a álcool é a famosa cirrose. Esse fígado já está todo ferrado, mas ele, como sendo fígado, como sendo um órgão muito potente, ele se conserta, ele vai se cicatrizando. Só que isso passa várias vezes, é uma parte em que ele fica fraco, aí depois regenera, fica fraco, regenera,
Só que fazendo isso várias vezes, ele fica em estado de cirrose. Ele já está todo... eu acho que é certo falar isso. Ele fica meio duro. Ele já não fica tão funcional como era antes. E agora não tem mais como reverter. Você consegue reverter um fígado gordo e um fígado que está em um processo inicial. Mas estando em cirrose é complicado. Por isso que o pessoal morre de cirrose, porque não é fácil você consertar isso. Talvez um ácido alfa-lipoico possa ajudar, mas isso seria tema para um próximo episódio sobre fígado. Aqui estamos comentando sobre testosterona. O próximo são as carnes processadas, que têm os seus famosos conservantes e aromatizantes e sódio puro, que pode ser nocivo. O ideal é sal integral. Mas sobre carnes embutidas, essa é a questão principal dos diversos componentes sintéticos que elas possuem. Se você comer uma carne boa, uma carne realmente natural, que não tenha sido processada anteriormente, essa irá aumentar a sua testosterona. Mas um embutido, como um salame, salsicha, presunto, peito de peru, isso fará mal para você. E para terminar a lista, depois eu passo para vocês, temos a margarina, que é óleo vegetal. Você ouvinte, espero que já esteja careca de saber que margarina faz mal, que a manteiga é melhor. O café, acredite, pode causar aromatase em alguns homens. A cafeína pode ter este efeito, mas aí é meio que varia de pessoa para pessoa. Em algumas pessoas o café faz bem, em algumas faz mal, mas em alguns casos pode diminuir a testosterona. É igual como se fosse algum remédio que você toma. Mais cedo ou mais tarde vai ter algum efeito colateral, que uma pessoa que está tomando este mesmo remédio terá um outro efeito colateral. E com diversos alimentos é assim também. Em você, que toma muito café, pode dar talvez uma dor de cabeça, que é o mais comum. Pode talvez fazer você ficar com o fígado meio irritado, com a sua mucosa intestinal irritada. E em alguns pode diminuir a testosterona. Eu apenas coloquei aqui como uma informação a mais mesmo. Outros que podem diminuir são ervas, como por exemplo, hortelã, menta, chá verde, que é a combinação de diversas ervas que eu esqueci o nome agora. Tem também a camomila e a melissa. Essas aqui têm os seus efeitos fitoterápicos benéficos. Algumas aqui são boas para a sua digestão, para o seu sono, para uma detoxificação, mas podem diminuir a testosterona, porque também terão estes fitoestrogênios. Então, você ouvinte pode sim tomar o seu chazinho de melissa, caso você esteja atualmente combatendo uma insônia. Mas se você tomar todos os dias, talvez umas 2, 3 xícaras por dia, você pode ter um pouco de aromatase e também a presença destes fitoestrogênios percorrendo pelo seu sangue até que se converta realmente em estrogênios. A minha listinha era essa. Agora eu quero saber se vocês aqui possuem mais alguns alimentos nocivos para a testosterona e para a saúde masculina como um todo. Cara, Eu queria falar um pouquinho sobre uma questão da soja, cara. eu ia falar mais isso aí, mas pode ir. Vai, acho que tu ia falar o que Tá, eu eu vou só combater algumas desinformações aí, e aí depois você complementa. Porque muita gente alega que estamos praticando desinformação, falando que soja faz mal para testosterona. Mas, cara, é um fato. Tem fitoestrogênio nisso. E se você for pesquisar, tem vários estudos tentando utilizar a soja como tratamento para câncer de mama pelos efeitos dos fitoestrogênios. Como que você vai dizer que isso daí presta para você que é homem, que quer ter alta testosterona? Como que você vai dizer que não tem esse fitoestrogênio, sabe? E aqui, uma coisa. Existem, no momento, duas pessoas no YouTube que falaram bastante sobre soja. As duas bem famosas aí, eu não vou citar nomes, mas preste atenção na voz delas. Preste atenção. Cara, tem voz de mulher, cara. Tem voz de baixa testosterona esse povo que fica defendendo soja. Pode perceber que, além disso, é uma questão muito transcendente, é uma questão muito imaterial. Você não quer ser um soy boy, você não quer ser um sojado. É uma questão simbólica. Não coma soja. Confira os ingredientes. Por quê? Ninguém come soja no Brasil. Ninguém pega soja e vai comer como se fosse arroz. Mas se você analisar o que você come, se você come muita coisa de supermercado, confira os ingredientes que você vai encontrar lá. Alérgicos contém soja. E você tem que tomar cuidado.
Uma coisa para complementar, eu não sei se as outras pessoas aqui, meus co-hosts, já ouviram falar disso, mas antigamente no Brasil eles tentaram forçar muito a carne de soja, cara. Isso é impressionante. Todas as escolas públicas antigamente tinham carne de soja, porque eles estavam tentando popularizar, né? Porque aqui produz muita soja e ninguém nunca gostou. Mas pensa bem, o quanto que isso não influenciou também nos níveis de testosterona, né? Porque são crianças comendo quantidades absurdas de soja. Carne de soja é uma coisa, é a soja amontoada, né? Então é uma grande questão aí, bem estranha. E eu passo a palavra para o Blue Mage. Cara, aproveitando a oportunidade de falar mais mal ainda de soja, né, cara? É que assim, a gente fala até muito focado aqui na testosterona, né? Até porque é a temática, mas não se deixa enganar, não. Não é pra mulher estar comendo soja também, não. Porque assim, principalmente essa questão, não só da soja, né, mas da gordura poliinsaturada, que ela tem um efeito goitrogênico muito forte. Ou seja, afeta tudo que é tipo de hormônio. Tudo que é tipo de hormônio. Fora os outros efeitos negativos, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, eu deixei até separado aqui, que dos jeitos que a gordura poliinsaturada, né, desses óleos vegetais, ela ataca a tireoide aqui, ó. Ela impede a liberação hormonal, né? Tipo, impede de sair hormônios da tireoide, né, cara, que já interrompe o primeiro passo. Mas também vira obstáculo para a entrega dos hormônios, né, para chegar nos receptores corretos dela. Inibe também a conversão de T4 para T3, que é o hormônio inativo, para o hormônio ativo da tireoide, né, que já o que pode até, você pode ter muito T4 e ter hipotiroidismo, né? Tem problema de tireoide porque o corpo tem dificuldade de fazer a conversão. Isso é uma coisa que a soja e outras gorduras poliinsaturadas atrapalham. O que mais? E bloqueia receptor de T3 também. Além de atrapalhar na conversão, também acaba bloqueando de receber o que é de fato produzido. E ainda atrapalha no uso, cara. É um negócio assim, ele afeta o teu corpo inteiro de forma negativa, porque qualquer ataque no sistema endócrino, cara, o cara vai sentir no humor, não só na saúde do corpo no geral, né, cara? Mas o cara sente no humor, como você reage a estresse, como você dorme bem, a sensação de bem-estar, depressão, tudo é afetado por hormônio. Então, assim, cara, por favor, pessoal, se for pra tirar uma coisa daqui, cara, olha o que é que tem de gordura poliinsaturada, olha o que é que tem de soja e corta, cara. É a coisa mais importante que vocês podem fazer ali até para as pessoas da vida de vocês, né, cara? Eu sei que vocês se importam. Alguém quer continuar aí? Sobre chá de plástico, mano. Um segundinho. Importante Pode falar primeiro, Luiz. Sempre olhe os rótulos, cara. Todo biscoito praticamente vai ter soja nele. Até aquele água e sal, aquele biscoito fit lá, Nesfit, aqueles biscoitos lá, tudo tem soja. Chocolate amargo, você pensa que é bom, muitos tem soja. Macarrão. O que eu comi ontem tinha. Então. Sempre olhe o rótulo. História engraçada pra contar em outro momento. De preferência, compre só em açougue e feira, só produtos naturais, né? Normalmente, assim, os mais básicos, né, que a gente sempre fala, carnes, ovos, caipiras, frutas, vegetais. Vegetais, assim, os que sempre se der bem com eles, né? Tem alguns que são meio ruins também, você não vai se sentir bem. Como que você vai se sentir? Come aquilo que você vai se sentir bem, né? Não é pra comer uma coisa que você não se sente bem só porque, falou que é bom. Vai um pouco intuitivo também, né? Um alimento saudável pode não ser saudável para você, se você exagerar na dose, se você simplesmente não tolerar direito. Da mesma forma que o alimento ruim pode não fazer tão mal para algumas pessoas. Não quer dizer que seja bom, mas você vai ter talvez, sei lá, um pulmão forte. Aí você consegue fumar igual a chaminé que não dá nada, porque você tem um pulmão forte. Mas não quer dizer que fumar é bom, quer dizer que você tem uma resistência ao fumo no seu organismo. Então sempre olha o que te faz se sentir bem. Desses alimentos aí que a gente falou, você pega aqueles que você se sente mais energizado ao comer e ingere eles diariamente, ingere enquanto você se sentir bem comendo eles, que vai dar tudo certo. E como eu te falei, muito cuidado com tudo que contém soja. Muito cuidado para comer fora também, né? Você vai almoçar fora de casa, né? E você vai prato feito lá, talvez usou soja na carne, nos ovos. Você vai pedir, sei lá, um bife de frango, foi feito com soja, você não sabe a procedência desse frango. E também, você não sabe, sei lá, como foi feito o sorvete, como foi feita a pizza. Provavelmente vai ser cheio de porcaria lá. Então, se quiser comer esse tipo de coisa, faz em casa mesmo. Faz um negócio assim, que você conhece os ingredientes todos. É um negócio mais caprichado, né? Não come aquilo que você não conhece, não. Só isso mesmo. Cara, uma coisa que eu queria falar é que tem um vídeo que ficou famoso um tempo atrás, que era, assim, homens buscando características femininas, vamos dizer assim, pessoas do sexo biológico masculino querendo características femininas que estavam literalmente fazendo um chá de sacolas. Para você ter uma ideia, é até eficaz para esse tipo de gente que busca características femininas. Eles estão até usando microplásticos aí, o plástico quase derretido, né, junto com água, para
ter essas características mais femininas. Então, isso também acontece com você, que tá aí, sei lá, esquentando sua marmita no plástico, usando Teflon na panela. Teflon, é Teflon que fala? É o Teflon, não lembro. Na panela, então toma cuidado. Piada. Comentamos sobre os alimentos que são nocivos para a testosterona do ouvinte. Não sei se o meu áudio ficou bom, acabou de passar uma moto de alguém exibido aqui no fundo. Enfim, agora podemos passar para os alimentos benéficos para você ouvinte, que podem propiciar um aumento da sua testosterona. Começarei a minha listinha aqui, aí depois os meus colegas irão complementá-la, porque existem muitos alimentos bons nessa questão. Pois bem, começa aqui com uma dica geral, que é: coma gorduras animais em grandes quantidades. Em grandes quantidades, levando em consideração de que você precisa ir progressivamente aumentando, porque o brasileiro médio, ele tem uma dieta que não tem muitas gorduras, e as que tem são gorduras nocivas, principalmente a questão das poliinsaturadas. Mas se você logo de cara comer uma colherzona de manteiga ou de banha de porco ou uma carne, um corte de carne bovina muito gordurosa, a sua vesícula biliar não vai dar conta. Então você não irá conseguir esses benefícios, apenas uma bela diarreia. Então, quando o assunto são gorduras, primeiro, saiba escolher quais são as boas. E segundo, aumente progressivamente, para que você realmente consiga absorver estas gorduras. E uns exemplos que eu posso dar, que eu até já comentei um pouco aqui, é a manteiga. Manteiga é uma ótima gordura, é fonte de ácidos graxos. Tem o óleo de coco, que já foi comentado aqui logo no início, que é uma ótima gordura. Os ovos, como fonte de gordura, não é tanto assim, ela é mais questão proteica, mas claro que é um bom alimento e que tem os seus benefícios na questão das gorduras também. Tem também banha de porco, que você pode usar para cozinhar. Tem o azeite, que você pode usar para temperar. E tem, propriamente ditas, as gorduras das carnes. Enquanto você cozinha a sua carne, caso você ainda não coma carne crua, como alguns colegas daqui fazem, você pode separar essa gordura para usar para cozinhar demais carnes. Porque sendo gordura saturada, você pode reutilizar essa gordura, o que não acontece quando é um óleo vegetal feito de soja, girassol ou algodão, sei lá. Esse o povo reutiliza, mas não pode. Aquele seu Zé da feira tá usando o mesmo óleo há 2 semanas. Aquilo já tá preto, já tá cheio de craca, já tá com umas mutações químicas lá que o melhor químico não saberia falar quais substâncias tem. Só que você está continuando comendo, por que não? É o pastel do meu querido amigo Seu Zé. Aquele pastel delicioso, que tem muitas coisas deliciosas, enfim. Não coma isso. Esse óleo está tenebroso. Aquilo está causando malefícios gigantescos para você. Aquilo é um pântano de coisa ruim. Falando bem objetivo aqui. Mas passando para o próximo, é a questão do alho. O alho pode ser benéfico. Ele tem umas ações. Bem, ele é um vegetal, mas ele não tem os seus fitoestrógenos, como tem, por exemplo, soja e linhaça. Ele pode equilibrar o seu perfil hormonal. Também porque ele é fonte de enxofre, que é um mineral muito subestimado, mas é importante para o seu organismo como um todo, para a saúde dos seus órgãos e para a saúde do seu perfil hormonal também. E tem também uma questão que eu não sei se é bem um meme, só que já foi comentado muito há uns 2, 3 anos passados, que é a questão da cebola, que um povo havia feito alguns testes lá e parece que acharam que a cebola é um adversário páreo para a soja, porque a soja tem esse efeito negativo para a testosterona, porém a cebola teria efeitos positivos, tanto aumentando a testosterona, tanto compensando os malefícios lá da soja. Eu não sei muito sobre essa questão, talvez caso alguns dos participantes aqui conheçam sobre essa possível funcionalidade da cebola nessa questão da testosterona, comentem depois. Mas eu apenas anotei aqui para comentar um pouco sobre, porque eu não sei se isso é realmente verdade. Depois podemos comentar melhor.
O azeite, ele também pode aumentar a sua testosterona. Ele foi comentado nas top gorduras boas para você comer. E o azeite tem mais uma funcionalidade muito bacana, que não tem muito a ver com a testosterona, mas tem a ver com o homem, que é você, homem, que toma bastante azeite todos os dias, você, quando estiver lá nos seus 50, 60, 70 anos, você terá muito mais dificuldade de ver o seu cabelo caindo. Você tem mais dificuldade de ficar careca. Em alguns casos, pode ter mesmo até mais dificuldade de você ficar com os cabelos grisalhos. O azeite colabora muito nessa questão. Ele evita essa queda capilar, a degeneração dos seus folículos capilares e de onde surgem estes fios capilares. Então, você ouvinte que quer ter bons cabelos, cabelos vistosos, você pode tomar mais azeite de oliva. Um azeite bom, porque azeite bom, infelizmente, é um pouco caro, porque é difícil você conseguir uma marca que apresente um bom azeite, tanto em questão de embalagem, de acidez, de onde vieram essas olivas, por qual processo passou, mas enfim, o episódio não é sobre azeite, apenas comentei aqui para você ouvinte tomar mais azeite. Temos aqui também o fígado bovino. O fígado bovino, sendo um multivitamínico natural, ele dá tudo ou boa parte do que o seu organismo necessita para ter saúde, e isso consequentemente fará com que a sua testosterona também aumente, porque ele dá os substratos, os nutrientes necessários para que o seu perfil hormonal possa atuar tranquilamente, atuar de forma regulada. Então, vem uma recomendação muito simples e muito prática. Coma fígado bovino pelo menos uma vez por semana. Talvez você que está muito deficiente pode comer umas 2 vezes por semana. Só que tem um ponto também, que é, se você está deficiente, é sinal de que você não costumava comer muito fígado. E se eu recomendar para você comer fígado 2 vezes por semana, você talvez pode fazer uma cara de nojo, não gostar, achar que é inviável, ou até mesmo comer o fígado e passar mal, porque é uma overdose de coisas boas para você que atualmente não está bom. Então, comece mesmo com o fígado uma vez por semana e mantenha este hábito. Veja se está bom e caso você queira, não é o ideal realmente, mas caso você queira, coma fígado 2 vezes por semana. Mais que isso, eu acho que já seria desnecessário. Você iria apenas urinar verde e esse verde seria o excesso de nutrientes que você, naquele momento, não estava precisando. Um outro alimento bom são alimentos marinhos, porque eles possuirão zinco. Como exemplo, tem os... eu esqueci Ostra? o nome agora. Isso, Ostra? exatamente. Tem este que tem bastante zinco. Ele é conhecido como isso. E o zinco é meio difícil de você conseguir sem ser por esse alimento. E esse alimento pode ter alguns contaminantes, são os metais tóxicos, já que este animal vive lá no mar, nas águas, então ele terá essa contaminação. Então você, para ter zinco, seria melhor você suplementar este zinco, o que será comentado na parte final deste tema, onde comentaremos sobre uma suplementação natural para você ouvinte aumentar a sua testosterona. O próximo são os peixes. Comentamos aqui que o salmão é um peixe muito superestimado, e realmente é. Um dos top peixes que são subestimados é o atum e a sardinha. Eles são baratos, eles são práticos, tem em quase todo lugar, em quase todo mercado que você for, você consegue, e eles terão bons componentes, boas proteínas e boas gorduras, dependendo da procedência dele, e ainda mais se a lata em que eles estiverem não tiver óleos vegetais, mas sim um azeite de oliva, por exemplo. Aí sim fica bem melhor e você não estará contaminado com os óleos vegetais. Veja se você aí, ouvinte, consegue o milagre de achar uma sardinha que não venha em óleo de soja. Eu já procurei, foi difícil, mas eu consegui. Você, eu acredito em você, você também conseguirá uma boa sardinha em lata sem ser em óleo vegetal ruim. E o último aqui, realmente para depois passar a bola, são as gemas de ovos. O ovo, esse alimento tão especial, esse alimento tão querido, faz bem para tudo, faz bem para quase todo mundo, e a gema em específico, chuto dizer aqui que faz bem para todo mundo, porque é mais a clara, que pode conter algumas substâncias que interferem na captação de alguns nutrientes. Mas a gema não.
A gema é de onde surgiria aquele pintinho, aquela vida, e ali possui vários nutrientes, várias vitaminas e minerais na forma que o corpo usa. Então a gema do ovo é, assim como o fígado, um multivitamínico natural. A gema em si é bem melhor você comer em forma crua. É mais a clara que, se você esquentar, fica melhor de você comer. Mas uma recomendação que eu posso dar é que você, ouvinte, coma pelo menos 3 ovos cozidos por dia. Pelo menos isso. Idealmente, uns 5, 6, só que isso você vai se acostumando com o tempo. E sobre ovos crus, que você pode ingerir, ovo cru não é minha especialidade. Eu ingeri poucas vezes. Eu não sei se existe uma métrica boa de que, se o ovo for cru, coma pelo menos isso, que será bom. Aí eu não sei muito bem, e eu já passo a bola para tirar essa dúvida para meus colegas aqui, se existe uma ingesta de ovos crus ideal para o ouvinte, ou uma ingesta mínima para ele já suprir as suas carências, suas deficiências. Sabem me informar? Claro, Tropical, fala aí do Gironda, vai lá. Existiu um cara que foi um dos primeiros fisiculturistas aí, chamado Vince Gironda. Ele treinou vários atores de Hollywood, entre eles Clint Eastwood, treinou o primeiro Mr. Olympia da história, também já treinou o Arnold. Inclusive chamava o Arnold de gordo, por incrível que pareça. E uma das coisas que ele falava era sobre ovos. Ele comia muitos ovos, e ele criou uma dieta específica para o equilíbrio hormonal, que ele passava para alguns de seus atletas. Vale lembrar que são atletas de fisiculturismo, você não precisa comer isso tudo, obviamente, mas eles comiam 36 ovos crus por dia, e ele dizia que ovos são como, se você não tá nos esteroides, você tem que comer muitos ovos, porque é isso que vai ser o fator principal para sua testosterona. E eu concordo que ovos são muito relevantes, né? Tanto pela questão do colesterol que vai ter, quanto das diversas vitaminas que vão ajudar na produção. E você não precisa consumir o ovo cru, cara. Você pode cozinhar. E uma coisa que eu recomendo aí, de ovo cru, eu não sei quanto que seria o ideal por dia. Mas bora lá, algumas coisas sobre ovo cru. O ovo cru, a salmonela, ela só fica na casca. Pode relaxar quanto a isso. Mas você tem que ser esperto para você não deixar, toma cuidado, sabe? Não deixa a casca encostar no ovo, por exemplo. Salmonela acontece muito mais com com ovo de granja. E se você está comendo ovo de granja, o menor dos problemas vai ser a salmonela. O maior problema vai ser que você está literalmente se entupindo de óleo poliinsaturado, porque essas galinhas são alimentadas com milho puro e etc. Inclusive tem um vídeo no YouTube que mostra os caras falando que dão óleo de soja para as galinhas para elas engordarem, colocam na ração. Então é muito zoado um ovo de granja. Isso antes de matar, porque senão não vai durar muito tempo. Exatamente. Mas tome cuidado. E uma coisa que eu faço hoje em dia, eu coloco o ovo na água, e assim que a água eu coloco antes dela ferver, né? Coloco o ovo já na água para cozinhar. Assim que ferveu, eu já desligo o fogo. Esse é o ponto perfeito para mim, porque a gema fica completamente mole e a clara fica cozida, o que já tira alguns componentes ruins que pode ter, né? Mas eu passo a voz aí pro Blue, que ele manja mais de ovo cru do que eu. Só queria mencionar esse fato aí do Vince Gironda, grande Vince Gironda, que eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Cara, assim, ovos, cara. É que o ovo, cara, eu acho mais interessante que você falou talvez não 36, né, no dia, mas eu dou prioridade para o cru, por quê, né? Tem até muito essa questão, que o pessoal comenta daquele estudo sobre a avidina, né? Ela bloqueia a absorção, que é do B7, né? Só que pelo que eu vi, assim, não através de estudos, né? Mas casos anedotais, assim, de gente que, tipo, por exemplo, tinha algum problema estomacal e passou um bom tempo comendo alguma coisa absurda, tipo 40, 50 ovos por dia, todos crus, né? Basicamente sobrevivendo disso, né? Quando tá tendo alguma recuperação. E essas pessoas não mostraram nenhum sinal em exame, nem sintomático, né, de deficiência de B7. Né? Até o Jonas, ele comenta que é para você consumir o ovo inteiro, se você for consumir ele cru, né? Tem que consumir o ovo inteiro ali, cara, porque a combinação, quando ela entra no organismo ali, ela não vai causar esse efeito que causa em vivo, né? Porque um estudo em vivo, ele não é o corpo inteiro, né? Ele é um pedaço separado, né? Enquanto no seu organismo mesmo tem todo um sistema por trás, né?
não é só um órgão, não é só um pedaço de célula. Vocês estão entendendo o raciocínio? Sim. Aí eu acho interessante, se for para consumir cru, cara, consome o ovo inteiro. Não vem com esse negócio assim de pegar só um pedaço ou outro. Mas se ele tiver cozido, já não tem tanto problema, assim. Tipo, eu preciso consumir inteiro. Aí já é outra história. Mas não tem muito mais o que adicionar, não, cara. É um negócio, assim, divino, pô. Tem o colesterol que você precisa. Em doses altas você tem bastante gordura. Quem tá se recuperando, assim, de alguma cirurgia, tem algum problema muito sério no estômago, cara, um ovo desse demora menos de meia hora para ser digerido. E mesmo estando muito depredado seu sistema digestivo, ele é um negócio que sempre funciona. É realmente impressionante ali. Tem casos assim, tipo de velhinhas bem doentes, né? Tava assim, em beira da morte. Aí a única coisa que sobrou pra fazer por ela, né? Era dar ovo cru. E a pessoa consegue se recuperar desse jeito. Porque tem base pra tudo, cara. Tem a gordura, tem a proteína ali, a construtiva ali. Não tanto quanto a carne, né? Porque ela é de um negócio em desenvolvimento, mas é assim, sem igual. Se vocês puderem estar consumindo 30, 36, 40, consumem, não tem erro, não. Eu sou fã desse negócio de ovo cru. Se vocês quiserem continuar aí. Agora comentaremos sobre hábitos que você ouvinte pode fazer para aumentar a sua testosterona. Comentamos sobre o geral da testosterona, o que ela faz de bom para você, quais são os malefícios de você ter pouco, o que tem diminuído a testosterona na população, alimentos bons para aumentar a sua testosterona, e agora são os hábitos. E nós demoramos para chegar nisso, mas são um dos que mais irão interferir positivamente na sua testosterona, para que ela fique muito melhor aproveitável pelo seu organismo. E em primeiro lugar, tem um aqui que é bem óbvio, você ouvinte ouviu nós comentarmos pouco sobre, tenho certeza que você já sabe o que é, aquela coisa que é fundamental para ter mais testosterona, que é sono de qualidade. Você pensou que era exercícios físicos, não é? Também é, mas o sono, acredita, é ainda mais importante. Uma pessoa com testosterona alta que passa uma noite dormindo mal ou 2 noites seguidas dormindo mal, que aí sim é a completa esculhambação do seu sono, aí sim você fica com muito menos testosterona. Então, primeiro, ouvinte, você que gostou muito deste episódio, que você quer aumentar a sua testosterona, mas não sabe por onde começar, comece pelo básico. Durma adequadamente, seguindo todas as recomendações já dadas na hashtag sono do meu canal Saúde Tradicional lá no Telegram. Você vai lá, pesquisa, pega essas informações, aplica na prática e você verá que em questão de 2 noites, ou até mais, talvez uma semana, você terá um sono muito mais adequado, muito mais regulado, e você sentirá que a sua testosterona está muito melhor aproveitada pelo seu organismo. Porque os hormônios, principalmente, eles são fabricados durante a noite. Eles agem durante o dia, mas é à noite que eles são fabricados. E aí sim, é durante o dia que eles são usados, são regulados, praticam as suas funções. Então, quando a sua fábrica não está tendo tempo para estar trabalhando adequadamente, você não vai ter produtos a serem usados. É a analogia que eu estou usando referente à testosterona e ao sono. E uma questão interessante também é que, enquanto mulheres têm os seus ciclos hormonais que duram em torno de 1 mês, mais ou menos, o ciclo hormonal masculino é diário. A sua testosterona oscila em um dia e no dia seguinte oscila de uma forma muito semelhante. E é mais à noite que estamos com baixa testosterona, porque nós já usamos bastante durante o dia. E é durante a noite que irá produzir mais para que cedo você tenha o seu maior pico de testosterona, porque costuma ser neste horário em que os seus níveis estão maiores. Fica até mesmo mais fácil de você, por exemplo, fazer atividades que demandam muita cognição e que demandam muita força, tanto força mental quanto física, como eu comentei aqui. Separe atividades que necessitam destas necessidades para este momento que você tem mais testosterona. Fica aqui de recomendação para você. E o próximo, realmente, que é um dos mais óbvios, que são os exercícios físicos. Exercícios físicos intensos e diários. Você pode fazer a academia, que é a questão que o povo mais usa quando se refere a exercícios físicos, mas você também pode, por exemplo, nadar, você pode correr,
A caminhada não exercita tanto essa questão. Tem os exercícios calistênicos, tem os alongamentos, etc. Tem uma infinidade de exercícios que você pode fazer e nós ainda faremos um episódio apenas sobre exercícios. Ainda estamos combinando e futuramente será disponibilizado para você, porque é um tema realmente importantíssimo para uma saúde como um todo. Mas já que o tema deste episódio é a testosterona, comentamos aqui que exercícios físicos aumentam a sua testosterona, porque é um hormônio necessário para a força e quando você está puxando muitos ferros, gastando muita energia, se exercitando muito, ela é demandada em grande quantidade. Então é necessário produzir mais testosterona. E nessa relação de gasta e perde, você acaba ficando com mais testosterona, porque o seu corpo entende que está sempre gastando muito. Então, para compensar, é bom produzir muito também. Uma questão muito simples. O próximo é o jejum intermitente. Este aqui é um queridinho, principalmente quando falamos do hormônio do crescimento, o IGF-1. Mas para a testosterona também aumenta demais. Seja o jejum intermitente, que ele corresponde a você permanecer toda a noite sem se alimentar. Obviamente, isso todo mundo faz, não é novidade, mas também é você pular ou o seu café da manhã ou o seu jantar. Aí, dependendo da sua rotina ou de quanto você consegue passar sem se comer, nossa, ou quanto tempo você consegue passar sem se alimentar, aí você pode ver qual dessas duas opções combina melhor para fazer o seu jejum intermitente, seja pular o café da manhã ou o jantar. Veja aí qual fica melhor para você. Sobre jejum, eu sei que um dos participantes aqui terá bastante para comentar, mas o último hábito aqui são os banhos de sol. Os banhos de sol são importantes para a questão da vitamina e também de todo o vigor que o sol irá passar para você. Porque, ouvinte, olhe para o sol. Espero eu que você esteja acompanhando este episódio em um ambiente arejado, não socado nesse seu quarto escuro. Saia deste quarto, olhe para o sol e você verá a grandeza dele, o brilho dele, o poder dele. E você se expondo a ele, você talvez consiga características semelhantes por osmose, digamos assim. Só que também, claro, o sol tem os seus benefícios físicos, benefícios mentais, benefícios hormonais. Você pode tanto tomar os banhos de sol, quanto também se expor ao sol. Esteja em um ambiente iluminado, saia dessa sua caverna escura, saia dessas lâmpadas fluorescentes ou incandescentes. Vá ver a luz solar, isso fará bem para o seu olho, para o seu cérebro, para os seus músculos, para seus órgãos como um todo. Pode confiar em mim, sol é saúde, sol é essencial para a sua testosterona também. Sobre hábitos, era esse básico que eu havia anotado. Com certeza tem muitos outros, mas aí seria muito longo e eu não saberia explicar com tanta propriedade sobre eles. Então, sobre hábitos, por enquanto, é isso. Agora vem as contribuições dos colegas aqui. Mais alguns hábitos bons que o ouvinte pode fazer. Então, acho que eu vou começar aqui. Cara, tem duas coisas que estão na minha cabeça agora, questão de hábito. Eu ia falar especificamente de luta aqui, mas na verdade, cara, qualquer esporte competitivo vai ajudar ali no ganho de testosterona do cara. Porque assim, testosterona ela tem suas utilidades, né? A utilidade da testosterona, né? Ela tá lá para ajudar você a conseguir coisas, né? Geralmente, principalmente o foco reprodutivo, né? Aí, se você não tiver ainda atrás de conseguir nada, não tem por que o corpo tá gastando esse recurso com testosterona. Então, você tá envolvido numa luta, assim, tá envolvido numa natação, algum esporte que você compete com outras pessoas, a testosterona vai aumentar. É um negócio, assim, recorrente em estudos ali, que é fácil de ver em exame. Só você comparar a pessoa antes de uma competição e depois de uma competição, como tá a testosterona, aumenta até quando o cara perde. Até quando o cara perde, às vezes pode aumentar. Mas isso depende também, né? Se for uma coisa ativa. Se for uma coisa passiva, por exemplo, uma partida de futebol.
Eu posso até procurar o link depois, se vocês quiserem, mas eles mediram a testosterona do pessoal assistindo a partida de futebol. Aí medem a testosterona do pessoal que perdeu a partida, né? E do pessoal que ganhou. Isso é das pessoas assistindo em específico. Aí o pessoal que perde a partida, o time deles perde a partida, a testosterona baixa. Aí o pessoal que ganha, a testosterona aumenta. Por causa do efeito no humor mesmo, é bem interessante. Mas se você tiver num esporte ativo, que você tá participando, você tá na luta, você não tem esse risco alto de perder testosterona, pelo contrário. Por isso, assim que eu digo, se você está mais assistindo esporte do que praticando, alguma coisa você está fazendo errado. A outra coisa que tá aqui na minha cabeça é a função da testosterona, é essa, não adianta, é mulher, né, cara? Você for. Tem um estudo bem interessante, esse é até fácil de achar, com skatistas, né? Eles testaram, foram ver a testosterona do pessoal antes de aparecer uma mulher bonita e a testosterona depois de aparecer uma mulher bonita. Com a presença aparecendo muito rápido na saliva, dá pra verificar. Mas coisa assim, passou poucos minutos da mulher ter aparecido lá, as manobras de skate começaram a ficar mais perigosas, os caras começaram a se mostrar mesmo, mostrar ali. E se machucaram mais também, né? Claro, quando as manobras falhavam, né? Mas isso é tudo incentivo da presença, da mera presença da mulher. Tem outros estudos falando sobre efeito de conversação com mulher bonita ali, efeito de relação sexual, mas isso é um negócio que não tem como evitar, pessoal. Vocês têm que sair um pouquinho do quarto, sair de vez em quando, falar com mulher. Até conversar já ajuda, pessoal. Não deixe de tentar. Isso é tudo pela testosterona. Pode confiar em mim. Alguém mais tem alguma coisa? Acredito que qualquer coisa que tire do comunismo, né? Mas basicamente é isso aí mesmo. Tem algumas coisas, né? Muita coisa que aumenta a testosterona. Basicamente, atividades no sol, atividades assim. A praia, por exemplo, você nadar na praia, correr na praia, é extremamente bom para Sim. testosterona, porque vai desintoxicar, vai ter um ar puro, um negócio cheio de minerais que você está respirando. Ao mesmo tempo, atividade física, tomando sol. Provavelmente você vai estar com menos vestimenta, mas não tem muito o que comentar, porque é basicamente isso que vocês falaram. Tem a Eu questão tenho de uma coisa excesso pra de atividade comentar. física também. Quando você faz atividade física demais, você sobrecarrega seu corpo. E você precisa ter um tempo para recuperar ele. Porque em excesso vai só machucar vai atrapalhar seus hormônios, pode causar lesão. Você não vai desenvolver. Vai ser um esforço por nada. Quando você já estimulou seu corpo para evoluir, para crescer, para ficar melhor, você tem que descansar ele alguns dias para depois voltar à atividade. Obviamente, se você estiver só fazendo atividade muito leve, não vai ser um negócio que vai cansar ele. Principalmente se você dorme bem, se alimenta bem. Mas caso você passe da conta, querendo evoluir, querendo melhorar ainda mais sua habilidade em seja lá qual atividade, depois você tem que descansar seu corpo por alguns dias. Pois o que vai fazer ele ficar melhor, em parte, são os hormônios. E se ele está cheio de hormônios ruins e vazio de hormônios bons, então o corpo precisa descansar, não precisa de mais estímulo. Pode falar. Atletas de corridas exaustivas têm mais cortisol e menos testosterona. Isso é bem interessante. Eu sempre falei que maratonista é um degenerado, porque o cara tá literalmente ferrando o corpo dele em prol de um esporte muito paia. Então não faça maratona, que coisa boba. Muito mais interessante o atleta de sprints, que ele vai ter mais massa muscular, vai ter mais testosterona e menos cortisol, né? Outra coisa interessante é que o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre, e isso também acontece com testosterona. Se você tem mais testosterona, a tendência é que você tenha mais testosterona. Se você tem baixa testosterona, a tendência é que você tenha mais baixa testosterona. Por quê? Comportamentos. O que mantém um ciclo assim, por vezes, é o comportamento. O que acontece? Quando você, ouvinte, está agindo com timidez, sua testosterona está abaixando, e sua testosterona baixando aumenta a chance de você agir com timidez. Se você mudar o ciclo e começar a agir de maneira mais confiante, pensar de maneira mais confiante, provavelmente isso vai aumentar a sua testosterona, e aumentando sua testosterona, você vai agir de maneira ainda mais confiante, o que vai aumentar ainda mais a sua testosterona. Esse é o ponto. Você pode começar a simular as coisas. Haja como se você tivesse alta testosterona, mesmo que no momento ela esteja baixa, e aos poucos, meio que seu corpo vai saber disso também. Então, saia do seu quarto, pegue sol, seja feliz nessa vida e vença seus medos. Outra coisa interessante é desconforto. O Based Viriato já falou sobre isso uma vez, tem um vídeo dele a respeito disso, mas o ponto é bem interessante que ele trouxe. Basicamente, atletas de strongman, a maioria deles são de países subdesenvolvidos. E o êxodo rural foi uma das coisas que mais pode ter contribuído para essa baixa de testosterona. O desconforto, o homem ter que sair da sua zona de conforto e agir. Isso tem muito a ver com o que o Luiz também falou, né? O Luiz falou sobre desafios. O homem, ele encara muitas vezes o desconforto, a dor, como algo benéfico, quando o cara tem alta testosterona, enquanto o cara de baixa testosterona é aquele mais recluso que só fica nos computer, né?
Então faz um trabalho braçal aí, cara. Cara, você quer fazer alguma coisa pra sua casa? Antes de você ir comprar, joga no YouTube o nome dessa coisa em inglês e DIY, Do It Yourself. Você vai ver vários tutoriais, você pode fazer alguma coisa, esse tipo de trabalho que você vê o fruto na sua frente, cara, é muito recompensador e dá e toda essa senso de conquista aumenta a sua testosterona, né? Então vale a pena fazer isso, vale a pena entrar em algum esporte. O Luiz ele também comentou que no último exame de testosterona dele ele tinha acabado de ganhar uma partida de xadrez, o que pode ter contribuído para os resultados. Então veja que muitas vezes a vitória até mesmo sem ser numa luta, uma disputa uma disputa mental que é o xadrez pode te ajudar. Então o homem ele tem que competir, cara. Não fique no comodismo, não queira fugir da realidade, queira vencer a realidade. E eu acho que isso importa muito no aspecto psicológico para você se desenvolver hormonalmente. Tem entusiasmo. Corretíssimo. Agora, podemos passar, já tendo comentado sobre hábitos e a questão da mentalidade, passaremos para suplementação. Você ouvinte que talvez não consegue certos nutrientes importantes por meio da sua alimentação, você pode suplementá-los. Hoje em dia, isso é muito viável e seguro. E vamos à lista aqui. A mais comentada, creio eu, quando o assunto é aumentar a testosterona, é um fitoterápico, que é a tal da ashwagandha. Ela melhora muito a questão hormonal em você, homem, aumentando sua testosterona. E ela serve também como um adaptógeno. Ela também serve para diminuir o seu cortisol. Sendo adaptógeno, ela irá aumentar o seu cortisol se ele estiver disfuncionalmente baixo, você que tem ânimo para nada, ou ele pode também diminuir o seu cortisol em você que é uma pessoa muito ansiosa, com muita ânsia de fazer muitas coisas, você fica com a cabeça toda conturbada. A ashwagandha pode ajudar a diminuir esse cortisol em você que o tem muito alto. Então, ela é boa para essa questão hormonal. Até mesmo porque a sua testosterona pode estar sendo, fisiologicamente falando, encaminhada para ser convertida em cortisol. A sua testosterona está virando cortisol porque no seu organismo, no seu contexto, talvez o seu corpo entenda que, nossa, mas esse ambiente aqui, ele exige muito de mim. Esse meu cérebro não está aguentando essa pressão toda. Então, parece que nesse contexto é mais importante fazer cortisol do que testosterona. Então, já vou me adiantar aqui. É o que nosso organismo pensa. Ele vê que é necessário muito mais cortisol do que testosterona. Então, isso pode fazer com que você tenha menos testosterona. Da próxima vez em que você, ouvinte, fizer um exame de hormônios, meça lá o seu cortisol basal e a sua testosterona, tanto a livre quanto a total, e veja se existe uma certa correlação entre a sua testosterona baixa e o seu cortisol alto. Aí, quando você ver isso, você irá se lembrar do que o seu amiguinho paranaense aqui disse sobre essa rota metabólica das bioconversões de hormônios como um todo. A próxima aqui é a creatina, tido como um suplemento importante para quem pratica exercícios físicos, mas também colabora com a sua questão hormonal. E a creatina também é importante para o seu cérebro. Ela vai muito além de crescer seus músculos. Ela tem demais funções. Uma delas é essa questão cerebral e a outra a questão hormonal. Caso você não queira usar realmente a creatina, você pode, por exemplo, usar aminoácidos essenciais, que são diversos, salvo engano, são 8 ou 12 mais ou menos, e eles são importantes também para a questão dos seus hormônios como um todo, não apenas testosterona. Mas tendo todos os demais hormônios em dia, em boas quantidades, você terá, consequentemente, boa testosterona, porque todo o seu perfil hormonal está bom. Então, consequentemente, a testosterona também fica. O próximo é o zinco. Como eu havia comentado, o zinco é importante. Você pode conseguir sim pela alimentação, mas no seu contexto talvez seja um pouco difícil e talvez você não consiga boas quantidades. Uma dose bacana de zinco é 25 miligramas. Você suplementa por um mês, mais ou menos, e depois recomendo que você comece com uma suplementação curta, pontual e em baixa dose de cobre, porque quando você tem muito zinco no seu organismo,
você joga cobre fora. E o cobre, mesmo sendo muito subestimado, ele é importante também. Ele é importante para várias funções que não cabe comentar agora, porque já estamos comentando sobre demais nutrientes e isso poderia embananar sua mente. Então, apenas comentando aqui, que com suplementação de zinco você precisa ter mais cautela referente a se você está ficando com baixo cobre em detrimento destes altos níveis de zinco. Já que eu falei uma dose para zinco, eu vou voltar um pouco aqui, comentar sobre ashwagandha, você toma 500 miligramas por dia, e a creatina de 3 gramas a 5 gramas por dia. Você verá grandes melhoras. O próximo aqui é um muito famoso quando o assunto são suplementações, ainda mais no Brasil, que é o magnésio. Magnésio 400 miligramas por dia. Este é importante porque ele é um dos minerais que o seu corpo mais utiliza. Está par a par com cálcio, com potássio, com sódio. Ele é usado na contração muscular e também para funções endócrinas e funções cerebrais. O magnésio ele tem diversas variações, mas um dos que mais tem ação genérica, ou seja, atuando em todo o corpo e com vários benefícios, é o magnésio de malato. Então, se você não quer errar no seu tipo de magnésio, opte por esse. E o próximo aqui é uma suplementação que também é muito importante e você deve estar sempre usando, que é a vitamina D com a vitamina K2-MK7. 5.000 UI dessa D e da K2, 150 microgramas. Essas duas fazem uma sinergia tão boa quanto nós 4 participantes deste episódio. E o exemplo que eu posso dar é que essas duas unidas, uma irá ajudar a outra. Porque essa vitamina D, ela é importante para, por exemplo, ser mais fácil de absorver o cálcio que você consome por meio da sua alimentação. Já a K2-MK7 irá conduzir este cálcio para o osso. Porque não é porque você está suplementando o cálcio que o seu organismo sabe que ele tem que ir para o osso. Ele pode, talvez, acabar se perdendo e vai parar lá na sua carótida. Isso calcifica, isso aumenta a sua pressão cardiovascular, isso também pode causar um infarto, porque o seu coração está ficando literalmente duro, cheio de cálcio. E se você estivesse usando uma K2, isso não teria acontecido. Esse cálcio saberia para onde ir. Então, sobre suplementação, são esses 5 que eu comentei aqui. E agora, quero saber se temos mais alguns exemplos de boas suplementações ou comentários a mais. Macroperuana é bom, só que tem que usar em dose mais alta, uns 10 gramas por aí. Realmente dá algum efeito positivo. Só que esperar tomar em pílula pequenininha, sabe? Aquelas pílulas que a gente toma, normalmente elas são pílulas que cabem só 500 miligramas. Então não espere que você vai ter algum efeito positivo de macaperuana tomando pílula assim. Macaperuana não é igual zinco, magnésio, selênio, que você toma miligramas, microgramas e já tem resultados positivos. Não de forma alguma. Macaperuana, tríbulos. Tríbulos acho que é uns 3 gramas, já é interessante, mais que isso eu não recomendo. Ginseng também é interessante, uma pontinha de uma colher. Não lembro agora quanto de fato que é o ideal de ginseng. Porque algumas dessas eu vi pessoas falando de dose maior, eu tentei até onde ia, por conta própria, e realmente vi benefícios. Questão de comportamento, na questão de própria testosterona no sangue. Já cheguei a medir testosterona mais de 1.000. E isso levando em conta que, por exemplo, eu medi a primeira vez com 20 anos. Tava tomando corticoide, deu só 560. Fui buscando formas de aumentar a testosterona. No começo eu achava que, sei lá, uns 700 já tava bom. Mas eu cheguei a medir mais de 1.000, 1091, aos 23 anos. Ou seja, uns quase 3 anos assim de busca, eu consegui melhorar, mais de dobrar a testosterona. Não medi mais, depois, sei lá, acabou o convênio. Aí eu teria que pagar pra medir. E eu sou meio pão duro, né? Apesar de que convênio, de certa forma, também sai no imposto, né? Mas, enfim, não meço minha testosterona mais há 3 anos. Não sei como ela tá hoje em dia. Não sei como, assim, como que ela tá, depois de eu voltar a comer carboidrato de qualidade. Mas basicamente esses 1091 foi fazendo 16 por 8 de jejum. Somente 8 horas de alimentação por dia, das 11 da manhã até 7 da noite, comendo bem baixo em carboidrato, raramente passava de 50 gramas, mas era um alimento de qualidade, né? Coisa de 5 ovos por dia, uns 500, 600 gramas de carne de boi, né? Às vezes de porco, mas raramente. A maioria era de boi. Na época eu comia chocolate amargo, mas não recomendo mais. Se tiver soja nele, acho que eu comia tinha soja na época, não era de tanta qualidade.
Usava muito azeite, usava óleo de coco, comia alguns vegetais, tipo cenoura, brócolis, ingeria kefir, mais ou menos meio litro por dia. As Então, queixas meio litro. isso aí ajuda. Testosterona também é um negócio, assim, no sangue, você tá medindo naquele momento. Ela pode variar muito, para mais, para menos, em questão de poucos minutos. Então, não é um exame assim tão preciso assim. A maioria dos exames de sangue são bem pouco precisos, na verdade. Não é um negócio que dá pra você confiar tanto. Porém, tem relação sim. Se você for olhar os exames antigos de testosterona, a normalidade era o quê? Até 1000, até 900, aí foi abaixando para até 800, até 750, isso é no máximo, né? Aí o mínimo antes era o quê? 300, 350. Agora tem mínimo de 175, 150, que é um homem castrado praticamente. Porque esses 150, cara. exames levam em conta a curva de Gauss. Levam em conta o 95% de pessoas normais. E quem sai dessa curva, assim, os 2,5 que tem mais texto e os 2,5 que tem menos texto, são considerados anormais. A curva de Gauss é com base nesses 95% normais. É uma curva que leva em conta a média da população, mas só a média da população está doente. Então não dá para levar em conta o que é o normal de testosterona. Interessante que você aumente ele. E eu falei que eu não tenho tanta convicção no exame de sangue. Mas se a média do exame de sangue está baixando a cada 5, 10 anos, a média de testosterona abaixa sempre. Então quer dizer que a testosterona das pessoas está realmente abaixando em uma velocidade muito rápida. Abaixando coisa de 1%, 2% por ano, que mostra que realmente a saúde da pessoa está piorando muito. Por sempre tem aquela desculpa, a gente não mostrava tanto câncer porque a gente não envelhecia tanto, a gente morria cedo. Ah, não tinha tanto autismo porque não sabia diagnosticar. Pô, Mas que pouco testosterona a gente já tá demais. medindo há 100 anos e tá só diminuindo. Então tem uma relação, sim, de você cuidar pior da sua saúde e você ter várias piores, assim, tipo, de câncer, pode até falar que não tem relação nenhuma, apesar de ter. Mas testosterona baixa, é claro que tem uma relação de diminuição dos níveis com menos saúde. Inclusive, eu antes de eu parar de confiar em médico, assim, eu já estudava essas coisas, já era aluno de nutrição, mas eu tava com umas dores no corpo que eu demorei a resolver. Fui no médico, o cara chegou a me passar estanozolol, sei 10 miligramas por, sei lá, um mês, oral. Hum. E depois no final do exame a texto estava baixo, tipo 140. O cara não sabia que estanozolol inibia o eixo. Aí eu troquei de médico, né? Na verdade eu até parei de ir depois dele. Aí eu fiz quase que TPC, né? Fiz um jejum longo, alimentação com bastante gordura. E usei tribulus, maca e ashwagandha. E depois Hum. de 30 dias a texto já estava normal, assim, uns 700. Depois foi só aumentando mais. Só que isso aí mostra que esses retardados aí que falam, que eu já atendi 20 mil clientes e nenhum deles o eixo voltou normal. Pura mentira. Eu sei que eu usei pouco, né? Usei pouca dose, mas esses caras não têm o conhecimento de testosterona que a gente tem. Esse conhecimento aí que nós temos mais integrativo, assim, de realmente aumentar a testosterona, de ter saúde. Esses caras sabem de bomba, sabem de levantar peso, eles não sabem de testosterona. Não sabem, assim, sabe contar caloria, mais ou menos assim, pra ter um superávit calórico, pra ganhar peso, pra ganhar massa muscular. Às vezes não entendem de fato de testosterona, endógena, testosterona que o corpo produz. Eles não entendem. Eles não sabem o que pode Hum. fazer. Eles ingerem soja, eles têm medo de gordura saturada, que é um ótimo produtor hormonal. Se você quer aumentar sua testosterona. Eu viajei um pouquinho aqui agora, não prestei muita atenção no pessoal aqui na call, mas imagino que não falaram no contrafilé, que é um negócio muito rico em gordura. É uma gordura saturada, assim, de ótima qualidade. Vai ser ótimo pra aumentar a testosterona. Imagino que ninguém comentou dele. E o contrafilé, pra mim, é melhor carne, cara. Melhor que picanha. Uma carne, assim, deliciosa. Tem muitas variações, né? Tem o ancho, tem a bananinha, É tem bolinha. aquela lá que é o chorizo, né? Que é popular na Argentina. Todas carnes deliciosas, assim. Contrafilé é incrível. Ótimo pra testosterona. Recomendo muito. E era o que eu comia justamente pra ter testosterona alta. Contrafilé quase todo dia. Às vezes alcatra, que também é excelente. Eram as carnes que eu comia. Então, a gente ainda tá falando assim de suplementação também? Pode falar também. Tem a Cara, vitamina D, né? Se você não tomar muito sol, é bom você ter os níveis de vitamina D altos. sim. Mas, cara, outra coisa assim que eu acho interessante, né? O iodo, a gente quase sempre fala de iodo, né? Ele é Mas ele estrogênico, é não. incrível. Ele não pode não aumentar assim diretamente, né, cara? Mas como ele acelera muito o metabolismo, ele é um nutriente importante para a tireoide, ele é um negócio que diretamente acaba aumentando. Ele acaba Você vai aumentando perder o gordura, que é estrogênico. Gordura é uma Isso. célula endócrina estrogênica. Você aumenta o metabolismo, perde gordura. E por consequência, você vai ficar mais magro, vai ficar com mais testosterona. E o Isso. iodo também é Outra. antiestrogênico. Tem aquele É, suplemento que ficou popular, sabe? ZMA, que era zinco, magnésio, vitamina B6. Não sim. sei porque é ZMA se não tinha nada com A. Não lembro se tinha. Só que basicamente a vitamina B6, ela não aumenta a testosterona diretamente. Ela desintoxica o estrogênio. E por consequência acaba aumentando tanto a testosterona quanto a progesterona. O fígado fica desintoxicado. E tem muito B6 no fígado de boi. Não é Cara, muito eu quero. recomendado suplementar esse elemento. Falando em suplemento assim, eu quero falar de uma coisa assim, pode ser meio polêmica aqui, né, cara? Até que Sim. não é suplemento, né? Mas tem gente que fuma só por isso, cara, que é o negócio da nicotina, né? Porque, tipo assim, a gente falou de
da suplementação aqui, mas um dos efeitos interessantes de certas coisas que tem aqui, principalmente o zinco, né, que foi comentado antes, é o efeito de bloqueio de aromatase, né? Se você bloqueia a aromatase, o corpo usa menos testosterona ali para produzir estrogênio, né? Que é um negócio que acaba melhorando de todas as formas. Tanto você diminui o estrogênio, quanto aumenta a testosterona. E a nicotina, cara, por isso que eu até fiz uma postagem esses dias sobre nicotina e maconha, né? Porque a maconha que ela tá sendo empurrada hoje, ela é um negócio que aumenta o estrogênio. É mais uma coisa, assim, para atacar a testosterona, enquanto a nicotina em si, ela acaba aumentando, tanto aumenta a testosterona, ela aumenta diretamente ali, e ela diminui aumenta o bloqueio de aromatase. E é um negócio assim que você vê que é cada vez mais impedido também. Não que eu, assim, algo que faz mal, né? Você sabe que faz mal, não posso recomendar diretamente por isso, mas é um efeito real. Quem já conviveu assim perto de alguma mulher que fuma, pode atestar pelo efeito masculinizante até de um cigarro comum, né? Quanto mais ali se for algum que um tabaco puro. Mas fora isso, tem muito a comentar não ali. Os principais, assim, já foram bem falados aqui. Com certeza. Se for fumar, que fume algo de qualidade, pelo menos. Não é É, fumar um negócio que tem 3 mil substâncias químicas, não. o estrogênio brigando com a testosterona ali, cara. Não dá certo, não. Sim. Mas a nicotina em si, ela realmente ela ajuda muito nisso. Se for o foco do cara, né? Recomendo tomar muito antioxidante se for fazer isso. Comentado sobre suplementação. E agora eu não tenho mais o que comentar sobre este tema. Gostaria de saber se vocês têm para encerrar essa lista sobre testosterona. E aí sim podemos passar para nossas considerações finais. Peraí, continua. Começando com Luiz Felipe, algo mais que você tenha a acrescentar sobre o tema testosterona para já terminarmos. Bom, como eu falei mais cedo, eu não sou muito a favor do exame de sangue. Mas se você for fazer assim, olhe, por exemplo, zinco, selênio, não fique nem na curva muito baixo, nem muito alto. Fica mais ou menos no meio. E, sei lá, tipo, não é pra passar fome, não é pra ter um excesso de estresse. Tem uma. Assim, você ter uma vida saudável já vai ser muito bom pro seu testosterona. Não é um hormônio difícil de ter ele alto, honestamente, mas dá pra aumentar ele bastante, assim, tipo, você vai olhar a pessoa velha hoje em dia, tem texto mais alto que no jovem, que o jovem é todo fodido. O cara faz força pra ser um merda. O cara faz força, cara. O cara faz tudo errado e se orgulha disso. Aí fica difícil. É engraçado que eu era um jovem, assim, criança, adolescente, não é grandes coisas. Eu era até meio depressivo. Todo mundo era fodão, assim, mais foda que eu. Eles só faziam merda. E eu só busquei melhorar. Hoje em dia, parece que eu tenho mais testosterona que todo mundo. Os caras que antes eram fodão agora, uma pessoa triste querendo se matar. E eu, mal feliz, assim, no meu auge, justamente porque eu fiz a coisa certa. E eles, apesar de talvez terem até mais potencial, os caras jogaram isso fora. Sei lá, tipo, testosterona é um hormônio que é muito importante pro homem. O homem pensa diferente, cara. O homem com ela baixa, ele não tem noção de nada. Ele, sei lá, quer pegar a menininha, não quer, sei lá, ele quer ter uma namoradinha lá, eu quero uma namoradinha, e, sei lá, precisa muito disso, aí por baixo demais, ele nem quer namoradinha, quer namoradinho. E é um negócio assim, quando ela tá mais alta, você é um cara que se confia em si mesmo, que você tem uma atitude assim, você é feliz, você sabe que você consegue as coisas, você vai atrás do negócio, tá feliz, você sabe, você consegue ter um norte assim pra sua vida, você consegue organizar assim o que você quer, sei lá, pegar e fazer. É um negócio assim que é incrível assim a diferença dela alta pra ela baixa. Músculo assim não dá tanto assim. Dá pra você só ser um cara com testosterona baixa que tem muito músculo, dá pra ser. Mas você ter mais músculo dá a questão masculina, né? Tipo, um ombro mais largo, menos acúmulo de gordura na coxa, não fica aquele homem bundudo, fica um negócio, você ganha músculo no lugar certo. Tem até uma questão lá que a mulher, quando ela usa testosterona, ela até perde a gordura do glúteo, que é uma gordura que é muito difícil da mulher perder, e dos seios também, que é muito difícil ela perder. Mas ela fica com um abdômen mais bloque, sabe? Aquele abdômen de homem, em vez de ser aquela cinturinha fina de violão, ela fica igual um homem mesmo, fica aquele ombro largo, com a cintura um pouco maior. Porque começa a acumular gordura na cintura, ela perde a feminilidade. E é praticamente isso, né? Então, homem é feito pra ser homem, mulher é feita pra ser mulher. Espero que não caia o vídeo pela 10ª vez quando eu falo isso. Mas quando você cuida da sua saúde, o homem vai produzir hormônio de homem, a mulher vai produzir hormônio de mulher. Eles vão estar com a fertilidade alta, vão estar prontos para terem um bebê com muito saudável, muito inteligente, que vai ser uma geração melhor ainda do que os pais, que é um negócio ótimo, né? Mas para a geração atual, que é extremamente ressentida com tudo, eles não querem ter filhos, né? Querem fazer sexo à vontade, sem se preocupar com engravidar. E sei lá, se ficar broxa, foda-se também. Eles tomam Viagra e não querem uma geração futura, nem pensam nisso, né? Querem viver de um grande carnaval cheio de festejações, mas sem preocupar com consequências de nada, sem se preocupar se está sendo inconveniente com os outros. Então, ter uma saúde hormonal é a origem de tudo. É a origem de você passar a pensar de uma forma mais inteligente
e saudável, ao invés de ser uma pessoa destrutiva, degenerada. É um negócio que você tem que buscar. E simplesmente melhorando a sua saúde, você vai ter mais testosterona. Praticamente todas as vitaminas, na quantidade correta, aumentam ela. Até mesmo vitamina A, vitamina K2, todas aumentam a testosterona. Todas mesmo. Não tem uma que não aumente. E acho que é só isso mesmo. Considerações finais sobre Blue, sobre o tema testosterona. Cara, deixa eu ver. Se tem uma coisa que eu não falei, pessoal, não usem camisinha, tá, pessoal? Vai matar os espermas de vocês. Faz mal, diminui a testosterona. E é isso. Só a última coisa que eu queria falar. Muito bem pontuado. Mais uma curiosidade para você ouvinte. Bem, não temos considerações finais do nosso amigo Tropical Wizard, porque ele foi almoçar em plenas 4 da tarde. Talvez ele se programou muito bem para o nosso podcast e esqueceu do almoço. Mas bem, ouvinte, eu também encerro a minha participação aqui sobre testosterona. Não tenho mais a comentar. Já elucidei tudo que eu havia pontuado. E fica de recomendação apenas que você acesse o meu canal, @saúdetradicional, lá no Telegram, e pesquise pela já abordada hashtag testosterona. Um tema que foi abordado começo do ano passado, rendeu muitas postagens, e admito que boa parte do que eu comentei aqui veio de lá. Então, caso você veja lá, você conseguirá recomendações semelhantes, porém mais dissertadas, com mais palavras, porque aqui, sendo podcast, é necessário ser mais direto ao ponto, até mesmo para não se estender demais. Se bem que esse episódio já deu mais de 2 horas e meia, mas enfim, aqui é um tema muito importante que rende muito conteúdo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha acompanhado os episódios passados e peço aqui encarecidamente para você ouvinte enviar seu e-mail para nós fazermos um episódio especial apenas de leitura de e-mails, o que é algo muito bacana, que eu já vi muitos demais produtores de conteúdos fazendo, e eu quero também ter essa conexão maior com o meu público. Então, escreva o seu e-mail, o arroba estará embaixo aí da descrição, dê os seus comentários embaixo deste vídeo, compartilhe, dê o gostei, evite soja, tome sol, saia deste seu quarto escuro e busque saúde, assim como você já tem feito nesta longa jornada acompanhando nossos episódios. Por enquanto é isso e nos despedimos agora de você ouvinte. Tchau, ouvinte.